Bom, pessoal, então, hoje, né, dando prosseguimento na parte de engrenagens de dentes retos, né, cilíndricas de dentes retos, a gente vai, então, para a parte de carregamento nas engrenagens. Então, a parte, então, sobre esforços, né, que ocorrem na engrenagem. Lembrando que na aula passada, a gente viu características, né, mais conceituais das engrenagens. O que é o dente, a altura do dente, dedo, largura, os ângulos, linha de ação, né, ângulo de ação, enfim, todos esses conceitos, né, que são muito importantes, queríamos que fosse a parte teórica da disciplina. Né? Agora, pessoal, a gente tem a parte dos cálculos, né, a parte de cálculo de esforços, então, para te projetar uma engrenagem. Tá? Então, é muito importante essa parte. A análise, então, do carregamento nos dentes da engrenagem, nos dentes das engrenagens acopladas, pode ser feita pelos métodos padronizados de análise de carga. Então, nada diferente do que a gente conhece aí de mecânica geral, né? A figura 1220 mostra um par de dentes da engrenagem. Os dentes, de fato, né, eles estão engrenados, porém, são mostrados separados aqui, né? O ponto de referência está aqui, onde tem o contato. Então, são esses dois pontos aqui, né? Mas eles estão separados para a gente poder visualizar melhor esses esforços. Vou passar para o próximo slide, que a gente tem essa figura aqui de uma maneira ampliada. Aqui. Então, pessoal, aqui a gente pode ver uma engrenagem menor, né, que a gente padroniza como sendo o pinhão, né? Então, aqui nós temos o pinhão, do lado esquerdo. Lado direito, nós temos a engrenagem, também com um dente aqui. Ambas as engrenagens, elas estão em contato no ponto de referência. Então, se nós aproximássemos elas, elas se encostariam, então, nesse ponto. Beleza. O que ocorre? O pinhão, né, ele está tendo um torque do pinhão, TP, e a velocidade angular do pinhão, WP, ômega P, no sentido anti-horário. Tá? E, então, no sentido anti-horário. E a velocidade angular da engrenagem vai estar no sentido contrário, no sentido horário. Né? E o torque no mesmo sentido que está o pinhão. Isso é importante. Além disso, pessoal, a gente tem como decompor os esforços no ponto de referência. No ponto de referência, tanto do pinhão quanto da engrenagem, vamos pegar aqui o da engrenagem, então esse aqui, né, essa decomposição, na linha de ação da carga, lembrando então o conceito de linha de ação, é a linha, né, aonde o ponto de referência se desloca, digamos assim, né? Conforme está dando o movimento, ele se desloca, né? Ele vai alternando, mas ele sempre percorre a linha de ação, ou linha de referência. Beleza. Então, o ângulo da linha de referência, linha de ação, com a carga, com a tangencial, aqui no caso do WT, que nada mais é do que 90 graus aqui com a linha de centro da engrenagem, isso é chamado de ângulo de ação, ou ângulo de pressão. E aí, nesta linha de ação, né, que é formada pelo ângulo de pressão, nós temos o W, que é a força que está sendo transmitida de uma engrenagem para outra. Então, W. Esse W, ele pode ser decomposto em WR e WT, que nós já vimos aqui em cima.
WR de radial e WT tangencial. Isso aqui são, então, decomposições para que seja calculado, então, né, a partir de uma trigonometria básica, o WT e o WR. No mesmo sentido, né, dessa decomposição de esforços aqui, nós temos as reações, tanto da engrenagem quanto do pinhão. Né? Vamos fazer novamente aqui na engrenagem. Nós temos o que aqui? Nós temos o R radial e o tangencial e o R. Tá? O R também, possivelmente, ele vai estar com o mesmo ângulo aqui que o ângulo da carga, né? Da força transmitida. Então, por isso que ele está em ângulo aqui, esse para baixo e esse para cima, enfim. Mas não é uma regra, tá? Mas então a gente consegue decompor também as reações de apoio para calcular, então, como é que vai ser, se vai ser com entolamento, se vai ser um pino, como é que vai ser onde a engrenagem vai estar localizada. Né? O torque TP, né, que nós vimos aqui, deixa eu limpar esse slide. O torque TP está sendo passado pelo pinhão para a engrenagem. Ok, o torque está sendo transmitido de um para outro. Né? Ambos, então, foram mostrados nesse diagrama de corpo livre que a gente mostrou ali. Ok. No ponto de referência, a única força que pode ser transmitida de um dente ao outro, negligenciando o atrito, né, então desconsiderando o atrito, é a força W, que atua, então, ao longo da linha de ação, no ângulo de pressão. Ótimo. Essa força pode ser resolvida em duas componentes. WR, atuando na direção radial, e WT, na direção tangencial. A magnitude da componente tangencial, WT, pode ser, então, encontrada como TP sobre R. RP. Torque sobre o raio. Né? Torque é força vezes raio, então a força vai ser torque sobre raio. Se colocarmos isso em função do diâmetro, nós temos 2 torques sobre diâmetro. E se nós colocarmos isso em relação ao número de dentes e o passo diametral, né? Passo diametral é no caso para polegadas, né? Nós temos então 2 vezes o passo diametral vezes TP sobre NP. TP, então, é o torque do eixo do pinhão. RP é o raio de referência primitivo. DP é o diâmetro da referência primitivo. E NP, o número de dentes. E PD, o passo diametral do pinhão. A componente radial, então, ela pode ser, né, desenvolvida como WT vezes tangente de φ. Por trigonometria, né? WR é igual a WT vezes tangente de φ. E a resultante W também pode ser calculada como WT sobre cosseno de φ. Também por uma trigonometria básica. Observe, então, que a equação, a gente fez toda ela para o pinhão, né? Poderia a força W, né?
igual e oposta na engrenagem e no pinhão. É a mesma força. A força de reação R e suas componentes RT e RR, os pivôs, são iguais e opostas às forças correspondentes que atuam no ponto de referência da respectiva engrenagem ou pinhão. As forças no pinhão são iguais e opostas àquelas que atuam sobre a engrenagem, né? Então, a gente sempre calcula uma, né? E lógico que a gente vai ter a mesma força atuando na outra engrenagem. Dependendo da razão de contato, os dentes podem receber toda ou parte da carga W em qualquer localização da ponta do dente para o ponto próximo no círculo de dentro, à medida que ela roda de engrenamento. Vamos de novo aqui. Dependendo da razão de contato, os dentes podem receber toda ou parte da carga W em qualquer localização da ponta do dente para um ponto próximo ao círculo de dentro, à medida que ela roda no engrenamento. Tá? Então, ela pode receber toda aquela carga quando a engrenagem está bem próxima ao dedendo, bem próxima à raiz do dente, ou bem na pontinha quando ela está já escapando ali, perdendo aquele contato, né, no ponto de referência. Obviamente, né, pessoal, isso é bem importante, a pior condição de carregamento é quando o W atua na ponta dos dentes. Por quê? Se nós pegarmos, então, deixa eu apagar aqui. Tentar desenhar um dente. Então, aqui é um dente de uma engrenagem. Bem mal feito, mas é o que dá para fazer. E aqui a gente coloca uma carga. Vou colocar a carga vertical, a gente não sabe como é, né? Mas, enfim, a força de flexão, né, lá, tradicional, é tensão MC sobre I, né? Então, se nós aumentar esse momento aqui, o M, que a gente aumenta o momento deslocando essa força, né? Quanto mais longe ela estiver aqui, mais vai ser o momento. Então, aqui é o maior momento e aqui é o menor momento. A gente vai ter uma tensão maior na ponta do dente. Então, por isso que a pior condição, né, de carregamento é quando o W atua na ponta dos dentes do engrenamento, da engrenagem. Mesmo se o torque TP for constante com o tempo, cada dente experimentará carregamentos repetidos à medida que este dente entrar em engrenamento, criando uma situação de fadiga de carregamento. Então, por mais que o torque seja constante, aquele dente ele vai carregar por um determinado momento, ele vai estar carregado por outro momento, quando ele desengrena, né, ele vai voltar, vai ser retirado da carga. Então, querendo ou não, há um carregamento alternado, né, uma situação de fadiga nesse carregamento. Então, esse dente ele estará submetido a componentes médias, momento médio e momentos alternantes. Existe alguma vantagem em evitar os valores inteiros da razão de engrenamento MG? Nós já tínhamos falado sobre isso na aula anterior. O número de dentes diferentes do que números inteiros, né? Para que evite, então, o contato dos mesmos dentes a cada revolução, a cada número X de revoluções, a gente vai ter o contato dos mesmos dentes. Tá? Razões não inteiras distribuirão o contato mais uniformemente entre todos os dentes. Se uma engrenagem morta, o que é uma engrenagem morta, pessoal? Então, vou tentar desenhar uma engrenagem morta. Então, digamos que isso é uma engrenagem
Aqui nós temos outra engrenagem. E aqui outra engrenagem. Aqui nós temos entrando a potência. Vamos botar um in aqui. E aqui out. Ah, para que serve essa engrenagem do meio? Ela é uma engrenagem intermediária, ela é uma engrenagem morta, tá? Ela serve para mudar o movimento, a direção, né? Então, essa engrenagem aqui, ela serve, por exemplo, digamos que está girando para cá essa engrenagem de cima, vai girar para o outro lado essa engrenagem do meio, né? Exato. E essa, opa, acho que não. Aqui, tá girando. Peraí que me deu um câimbra na cabeça aqui. Deixa eu ver. Essa aqui girou para cá. Aí essa vai girar para cá. E vou fazer a outra girar para o outro lado. Exato. Ok. Então, ela serve para isso, tá? Só que o que essa engrenagem ela está sofrendo? Ela está sofrendo um carregamento nesses dentes em contato com a primeira engrenagem e nesses dentes em contato com com a terceira engrenagem. Ela é a segunda engrenagem, então ela está em contato com a primeira e com a terceira. Então, isso aqui vai tornar ela uma engrenagem muito carregada. Então, ela vai ser provavelmente a engrenagem mais solicitada desse engrenamento. A figura 1221B mostra, então, esse caso da engrenagem intermediária. Então, ela vai ter um dente, num determinado momento, uma tensão positiva, uma tensão no momento positivo, outra negativo. Né? Positivo, negativo. O que esse caso nos mostra? Que o momento médio, o MM é zero. Por quê? Porque uma hora ela tá sempre se anulando, né? Porque aqui em cima nós temos um carregamento, mas está sendo anulado por esse. Então, se nós somar os dois carregamentos, vai dar zero no momento. Beleza. Observe que o intervalo MR da magnitude do momento na engrenagem intermediária é 2 vezes aquele das não intermediárias, tornando uma engrenagem carregada com maior carga, embora seu momento médio seja zero. Então, essa aqui, ó, ela tem esse espaço aqui, ó, entre os dois picos aqui de momento, e essa não tem esse espaço. Então, ela acaba sendo mais solicitada. E isso leva ela a ser considerada a mais prejudicada, digamos assim, né? A mais suscetível à falha, quando a gente tem essas engrenagens mortas, tá? Que servem só para mudar a direção. E às vezes para preencher algum vazio, né? Alguma distância entre eixos, precisa ajustar, coloca uma engrenagem desse tipo para fazer esse preenchimento. Então, pessoal, aqui nós temos um exemplo 12.4 do livro Norton, né, que a gente está usando nesse capítulo, que é, então, análise de carga de um trem de engrenagens retas. Beleza. Ele pede o seguinte, no problema. Determine os torques e as cargas transmitidas nos dentes de engrenagens de um trem de 3 engrenagens contendo um pinhão, uma engrenagem vazia e uma engrenagem. Encontre os diâmetros das engrenagens, e as componentes médias e alternante da carga transmitida em cada engrenagem. Beleza. O eixo do pinhão, os dados que ele nos deu. O eixo do pinhão passa 20 HP a 2.500 RPM. Então, potência
e velocidade. RP. Né? Depois ele nos diz o seguinte, que a razão do trem é de 3,5 para 1. O pinhão tem 14 dentes. Um ângulo de pressão de 25 e um passo diametral de 6. A engrenagem vazia tem 17 dentes. Hipóteses, né? O que ele determinou, então? O pinhão engrena com a engrenagem vazia e esta engrena com a engrenagem. Engrena com a engrenagem é boa, né? Mas é aquele desenhozinho que a gente fez. Então, pinhão, engrenagem vazia e engrenagem maior. Tá. Beleza. Primeira coisa, então, encontrar o número de dentes da engrenagem a partir, então, da informação dada. Qual é a informação dada? A razão de contato. Razão de contato, não, desculpa. A razão de engranamento de 3,5 para 1. Então, a gente vai amplificar, né? Vai amplificar a rotação da engrenagem. Desculpa. A gente vai diminuir a rotação da engrenagem. Não, tá certo amplificar, né? Não, desculpa. Eu sempre faço confusão com neste caso. Peraí. Deixa eu voltar aqui para ver. Tá? A razão do trem é de 13,5 para 1. Tá? Então, o que a gente tem? A gente tem que o pinhão, do pinhão até essa engrenagem, a gente tem 13,5 para 1. Então, a gente tem o seguinte, a gente tem que aumentar, né? A gente vai aumentar o número de dentes 3,5 vezes, daquele 14 dentes. Então, a gente vai vir aqui e vai colocar que o número de dentes da engrenagem da guia é, então, a razão, né, esta razão de engrenamento, vezes o número de dentes do pinhão, que a gente vai ter, então, 3,5 vezes 14, 49 dentes. Ok, nós temos 49 dentes agora, o pinhão tem 14 e a engrenagem vazia 17. O torque, então, do pinhão, que foi nos dado a potência, né, e a velocidade, pode ser calculado com o torque do pinhão igual a potência sobre a velocidade angular. A velocidade angular era 2.500 RPM, então é 2π sobre 60, para transformar em radianos por segundo, né? Então, já está aqui a razão ali, né? A unidade, né? Para a gente poder cancelar esses RPMs e ficar radiano por segundo. O HP, né? Passando para nós ter o resultado em libras por polegada, né? Libras polegada, a gente tem que multiplicar por 660. Se fosse um sistema internacional, sistema métrico, nós teríamos aqui em quilowatt, né? Daí não precisaria multiplicar por 6,600, que é esse fator de correção para transformar, nesse caso, para libra por polegada por segundo. Né? Libra por polegada por segundo. Beleza. Então, isso totaliza 504 libras por polegada. O torque de saída, então, ele é proporcional, né? Utilizando esse mesmo 3,5 ao torque do pinhão. Então, a gente vai ter no torque de saída 1.765 libras por polegada. Também utilizando o 365, que é a nossa razão de engrenamento. E o valor do torque do pinhão. Esse exercício, né, ele está, então, em sistema inglês. Sistema métrico teria, né, as unidades diferentes. Os diâmetros de referência são dp, né, que é o diâmetro de referência do pinhão, di, da
diâmetro intermediário, e dg, diâmetro da engrenagem. dp é o quê? É o número de dentes do pinhão sobre o passo diametral. Lembrando, esta fórmula aqui é muito importante quando nós estamos em polegadas, né? Estamos trabalhando em sistema inglês. Essa fórmula, né, volto a frisar, é diferente quando estamos trabalhando com dados no sistema internacional, tá? Porque no sistema internacional, o nosso, vou até anotar aqui, esse nosso passo diametral, ele vira o módulo. Então, aqui eu vou botar aqui, ó, I, e aqui eu vou botar SI, para a gente saber, tá bom? Então, seguindo. Número de dentes do pinhão, 14 dentes. O passo diametral é 6, no caso, tipo, 6 dentes por polegada. Isso nos dá, então, 2,33 polegadas de diâmetro. O da intermediária é um pouquinho maior, 2,83 polegadas de diâmetro. E a engrenagem, 8,17 polegadas. Então, são os 3 diâmetros. Isso aqui já é uma resposta da pergunta, né? Eu acho que os torques também eram respostas do problema. Deixa eu ver, vamos voltar. Os torques, ok, já vou riscar aqui. Agora as cargas, ele quer. Encontre os diâmetros, ok. E as componentes médias, ótimo. A carga transmitida é a mesma entre as 3 engrenagens e pode ser encontrada a partir do torque e raio de qualquer uma das engrenagens, né? Usando esta fórmula aqui. Lembrando, né, que a força tangencial, vamos voltar aqui na engrenagem, aqui, ó, essa força tangencial aqui, ela está a 90 graus do raio, então o torque transmitido por essa engrenagem, ele é força vezes raio. Qual é a força? É a tangencial vezes o raio, igual ao torque. É por isso que a gente usa essa fórmula aqui, né? WT, então é torque igual a força vezes raio. Então, força é igual a torque sobre raio, que é o nosso diâmetro do pinhão dividido por 2, é o raio, né? E aqui o torque do pinhão, nós vamos ter a força tangencial de 432 libras para o pinhão. E para as outras engrenagens também, porque todas têm o mesmo esforço, né? A componente radial da carga, opa, aqui eu risco. Eu vou me dar de presente de Natal aí, pessoal, uma mesa digitalizadora aí para o próximo semestre. Pessoal, aqui, ó, para poder riscar um pouco mais reto. O mouse é ruim, né? WR, pessoal, é igual, então, ao WT vezes tangente do ângulo de pressão, né? Então, se nós voltarmos lá na fórmula, nós voltarmos aqui, a gente pode ver que a gente pode, fazendo uma tangente, né, a gente consegue chegar no WR. Vou usar esse aqui, né? Fica mais fácil. WR aqui, WT, com tangente a gente consegue fazer esse trabalho. Então, no cálculo aqui, nós temos que WR é igual a WT vezes tangente de φ, aplicando, a gente tem 202 libras. E a carga total, W, é igual a WT vezes cosseno de φ, 447 libras. As cargas repetidas em qualquer dente do pinhão ou engrenagem são, então,
a alternante dividido por alternante, né, na verdade, carga repetida, alternante. Em qualquer dente do pinhão ou da engrenagem. Lembrando, a gente tem, opa, exagerei no tamanho, peraí. Se o pinhão é menor, eu não posso fazer daquele tamanho. Pinhão, bem mais exagerada aqui na intermediária. Pior, fazer uma bem grande. Uma grande. Aí. Então, para a engrenagem do pinhão, o dente, né, do pinhão e da engrenagem, nós temos que a carga tangencial alternante é a carga tangencial dividido por 2. E a carga média é a carga tangencial dividido por 2. Para este e este. Agora, para a carga intermediária, para a engrenagem intermediária, a gente tem, então, as cargas são completamente invertidas e a gente vai ter o torque alternante, a força alternante igual a 432 libras e a média, né, força alternante tangencial média igual a zero. Isso obedecendo, então, esses carregamentos aqui. Beleza. Agora, pessoal, nós temos um assunto bem legal aqui, que são, então, as tensões. Deixa eu ver aqui. Tensões em engrenagens cilíndricas de dentes retos. Há dois modos de falha que afetam os dentes de engrenagem. Fratura por fadiga, devido às tensões variadas de flexão no raiz do dente, que a gente vai ver mais adiante, que é determinada pela equação de Lewis, tá? Uma equação de Lewis modificada, digamos assim, e fadiga superficial. Tá? Então, a fadiga superficial, ela, todos já viram, nós já vimos também, comentamos, não me lembro se a gente já viu, acho que a gente viu, né? Em Elementos 1, já vimos sim, inclusive foi nas aulas presenciais aí, que eu levei um rolamento, né? E o rolamento, quando ele fica muito velho, ele acaba descolando pequenas porções de material da superfície, que é chamado de fadiga superficial ou crateração, tá? Dessas superfícies do dente. Ambos os modos de falha devem ser verificados, né, quando se projetam engrenagens. A fratura de fadiga devido à flexão, devido à flexão, pode ser prevenida por um projeto apropriado, né, mantendo-se o estado de tensão dentro da linha de Goodman modificada por um material. Sendo que a maioria das engrenagens altamente carregadas são feitas de materiais ferrosos, que têm um limite de resistência à fadiga por flexão, pode-se obter vida infinita para cargas de flexão. Porém, os materiais não exibem um limite de resistência à fadiga para tensões repetidas de contato de superfície. Isso aqui é importante. Então, por mais que a gente projete para a vida infinita, para flexão, para cargas, uma engrenagem, a gente não vai conseguir projetar para a vida infinita, ou por enquanto não se conseguiu, né? Não se provou conseguir,
para fadiga de contato, né? Então, tensões repetidas de contato superfície. Lembrando, né, pessoal, aquela fadiga de contato, elementos 1, são aquelas situações, né, caso mais simples, 2 rolos em contato, aonde o contato do metal com metal faz que tenha logo abaixo a superfície altíssimas tensões hertzianas, e essas tensões hertzianas acabam fazendo microtrincas, né, abaixo um pouco da superfície do material. E com isso, com o contato, né, com o trabalho, acaba soltando aquelas porções do material. Então, aqui tem uns exemplos, né? Exemplos aí de caracteração, desculpa. Então, estão aqui alguns exemplos. Um par de engrenagens, então, propriamente projetadas, não deve fraturar um dente em serviço normal, tá? Salvo sobrecargas maiores que aquelas que não foram projetadas. Então, uma caixa de um automóvel, né, caixa de transmissão do automóvel, alguma coisa qualquer aí, uma caixa de um motorredutor, alguma coisa assim, não deve fraturar em serviço normal, tá? Não pode quebrar. Então, geralmente, quando quebra? Quando te dá um trancaço, né? Erra uma marcha, ou se é um motorredutor lá com engrenagens, a máquina lá, um eixo tranca e acaba quebrando. A gente tem, né, muito material já para que a gente não quebre o dente, não frature o dente. Porém, né, como eu já tinha falado, a caracterização a gente ainda não consegue, digamos, projetar ela para a vida infinita. Beleza. Então, aqui, né, crateração, eu falo craterização, boto um Z ali no meio que não existe, é crateração, de cratera mesmo, é o módulo mais comum de falha. Embora possa ocorrer desgaste por abrasão, um adesivo, umas marcas, né, especialmente se as engrenagens não foram lubrificadas e serviços adequadamente. Então, é o caso, né, vou dar um exemplo aí de caixas de transmissão automotiva, de caminhões, máquinas, né. Geralmente é difícil tu ver, quebrei a caixa do caminhão, quebrou a caixa do carro. Se o cara quebrou é que o cara deu uma rateada muito feia, né? Vinha numa sexta marcha e botou o R de rapidão ali, né? E, na verdade, quebrou tudo. Acontece, mas não é o mais comum. O mais comum é que o cara tenha que fazer, né, a caixa de redução, a caixa de um automóvel, quando começa um ruído muito grande, né? Então, quando que começa o ruído? Quando a gente tem a caracterização. A caracterização aqui acaba fazendo que acabe gerando um ruído alto. Se é um motorredutor, vai botar a mão, ele vai estar fervendo, porque a gente não vai ter mais aquele movimento suave, aquele movimento sem barulho, né? Porque isso tá faltando esses pedaços de materiais, isso gera um ruído, né, muito forte, que nem um rolamento quando está também desgastado. Então, esses são os dois modos de falha, né? Então, a fadiga, fratura por fadiga, que é relacionada à tensão mesmo, das cargas, né? E a fadiga superficial, que é a crateração. Então, a gente vai ver equações sobre isso, né? Primeiro, então, vamos para a parte de tensão. Então, a parte de tensão, aquela que a gente consegue determinar uma vida infinita para uma engrenagem. Crateração, não é tão fácil assim. Essa tensão de flexão, ela é regida pela lei de Lewis. Tá? Lewis, então, não lembro quem ele era, basicamente, mas ele era um engenheiro, alguma coisa assim, que começou a trabalhar, então, fez uma equação muito simplificada, vocês vão ver, é uma equação bem simples, sobre essa tensão no dente. Então, uma equação bem simples. E essa equação
ela até hoje serve como base para a equação de tensão do dente da água, né, da associação das engrenagens lá. Tá? Então, esses slides estão virados, pessoal. Vou fazer aqui, depois eu apresento o outro. Tá? Então, essa é a equação de Lewis. Tensão, né, no dente, tensão da fricção, é igual a força vezes o passo diametral, PD, sobre o F, que é a largura da face, e vezes o Y, que é um fator adimensional da geometria. Tá? Definido por ele. Que a gente chama, então, hoje, né, de fator de Lewis. Fator de forma de Lewis. Seu fator de forma Y, então, foi suplantado, digamos assim, foi substituído por um novo fator geométrico J, tá? Que inclui os efeitos de concentração de tensão na raiz do filete. Quando que foi substituído? Quando que foi suplantado? Na norma AGMA, né, que trabalha isso. Tá? Então, o que eu vou dizer para vocês é o seguinte. Essa equação é uma equação bem simples. Se a gente for ver, né, ela é muito parecida aí com tensão MC sobre I, né? Muito parecida. Então, a gente tem essa similaridade. Porém, essa tensão ela sofreu alguns incrementos, né? Tentando deixar ela mais generalista e uma maior exatidão. Então, esse fator de forma, eu voltei o slide aqui, né? Esse fator de forma, de Lewis, né? Levou em conta a geometria do dente para determinar sua resistência efetiva no filete da raiz. Ele publicou uma tabela com os valores de Y para engrenagens de diferentes ângulos de pressão e número de dentes. Como eu disse para vocês, a equação de Lewis não é mais utilizada em sua forma original. Ela teve uns upgrades. Mas ela serve como base para uma versão mais atualizada, mais moderna, né, definida pela AGMA, associação lá dos Manufacturers Gear, né, das fabricantes de engrenagens. E baseado no trabalho de Lewis, né, e de muitos outros. Então, ela é baseada, então, na AGMA, né, então, por exemplo, se você vai fazer um mestrado, doutorado na área de engrenagens, pode ser que um dia, né, estudou muitos anos, tem 20 anos só em engrenagens, e eu vi que a equação da AGMA ela pode ser melhorada adicionando um novo coeficiente lá, um novo K. Né? São vários Ks, igual lá nossas equações de fadiga. Aí tu pode ter lá o fator de concentração, lá, o fator não sei o que, fator Aita, por exemplo. Né? Porque as pessoas estão sempre desenvolvendo, sempre trabalhando, sempre tentando melhorar, né, deixar mais objetivo possível aqueles resultados. Então, a AGMA sempre está tendo muitos artigos, sempre tentando melhorar, né, as suas equações, as suas normas. Os princípios da equação de Lewis ainda são válidos, mas ela foi aumentada com os fatores adicionais para levar em conta mecanismos de falha que só foram entendidos mais tarde. Então, isso aqui foi feito em 1800, 1900, e com o passar dos anos, né, a gente acabou que a gente foi descobrindo novas coisas, né, então acabou que conseguiram aumentar esses fatores adicionais. Eu só vou mostrar a equação aqui, ó, essa é a equação, a nova equação, ela é baseada em Lewis, só para vocês verem que tem um monte de K, que a gente vai falar de cada um. Voltei aqui, então só para fazer a introdução. Então, a equação de tensões de flexão da AGMA. Então essa é a equação que a gente vai utilizar. A de Lewis era só para dizer de onde saiu essa da AGMA aqui. Né? Então a equação de tensão de flexão da AGMA, ela é então definida no padrão 2001, então foi a última vez aí que ela, acredito que foi a última vez que ela foi modificada. É válida somente para certas hipóteses e da geometria de engrenamento. A razão de contato está entre 1 e 2. Razão de contato. Lembra que vai de 1,4 é mais ou menos o ideal.
Não há interferência entre as pontas e os filetes de raiz, nos dentes acoplados. E não há adelgaçamento dos dentes abaixo do início teórico ou no perfil ativo. Nenhum dente é pontudo. A folga de engrenamento não é nula. Os filetes da raiz são padronizados. Supõe-se que sejam suaves e que sejam produzidos por um processo de geração. As forças de atrito são desprezadas. Então, são as condições, né, que a gente tem. Muitas delas são bem usuais, né? A gente não pode ter um dente pontudo, a folga não pode ser zero, a razão de contato tem que ser entre 1 e 2. Enfim, algumas bem comuns. A equação da Agma, então, das tensões de flexão, difere ligeiramente para as especificações SI e do sistema americano, né, de engrenagens, devido à relação recíproca entre o passo diametral e o módulo. Lembra que nós falamos, até no exercício de hoje, que o módulo e o passo, eles são inversos, tá? Então, a gente tem o quê? A gente tem, com a versão dessa equação 12.15, o S, né, the United States, né, sistema inglês, nós temos essa equação aqui, onde tem o passo diametral, o F, o J, os Ks, que a gente vai ver depois, o WT. A 12.15 vai ter também SI, Sistema Internacional, onde a gente não tem o passo diametral do lado do WT, né, da força tangencial, mas a gente tem um módulo aqui embaixo. Tá? Ok. Então, essa relação aí vocês não podem esquecer nunca, tá? Aqui. Como o livro trabalha bastante em inglês, né? No sistema internacional. Vocês têm que saber o que é passo diametral e como a gente transforma de passo diametral para módulo e ao contrário, tá? Isso foi na aula passada que a gente viu. Então, essa equação que a gente vai utilizar, né? Quando estiver trabalhando no sistema internacional. E a partir de agora, a maioria das equações vai ter as duas formas. A equação, então, que a gente vai utilizar, né, é essa aqui, eu só copiei. A essência dessa equação é a fórmula de Lewis, tá? Com o fator de geometria J, atualizado, substituindo o fator de forma. Então, lembra que a equação de Lewis, ela tinha um y aqui embaixo. E aí, substituímos isso para um j. Tá? Atualizando aí esse fator. Esse y é chamado de fator de Lewis. O j, vamos continuar chamando de fator de Lewis. Ele que descobriu isso. Eles mudaram o nome de fator de forma para fator de geometria. O WT, o F e o PD têm o mesmo significado da equação de Lewis. Tá? E o M é o módulo métrico. Né? Então, força tangencial, F. O que era o F mesmo do Lewis? Esqueci. Largura da face. PD passo diametral e o M módulo métrico. Os fatores K são modificadores para levar em conta diversas condições. Não são modificadores para diversas condições, que serão discutidos, então, em breve aí nos próximos slides. Uma fórmula, né, com vários Ks, muito parecido com aquela fórmula dos fatores de modificação lá de fadiga, né? Fórmula da equação de limite de resistência à fadiga. Então, vamos lá. Começando. Fator geométrico de resistência de flexão. J. Fator J. O fator geométrico J pode ser
calculado por um algoritmo complicado definido na norma 908-B89 da AIA. O mesmo padrão também fornece as tabelas dos fatores J para dentes padronizados de profundidade completa e para dentes de adendos desiguais, de 25% e 50%. Todos com 15,5, 20 e 25 de ângulo de pressão. As tabelas, então, do livro, ó, importante. 12,8 a 12,15 replicam os fatores de geometria J da AGMA para um subconjunto de combinações de dentes de engrenagem cobertos na norma. Tá? Se vocês abrirem aí o livro, tá? Deixa eu verificar qual página é. É a 12,8. Começa na página 712, 713 e termina na 715. Não, 12, 13 e 14. 712, 713, 714. A gente tem, então, entrando, né? Sabendo, então, o ângulo de pressão, sabendo qual é a condição do dente, se é um dente padronizado, flash completo, ou adendos desiguais, né? A gente consegue achar, então, sabendo os dentes da engrenagem, e os dentes do pinhão, consegue chegar no valor do J, ok? Então, a tabela bem tranquilo de observar. Tá? Então, tem que saber, então, o ângulo de pressão, a condição do dente, que profundidade completa, com adendos desiguais, né? E também saber os dentes, número de dentes do pinhão e da engrenagem. Esse é o fator J. Perfeito. O fator dinâmico, QV, tá? Então, esse fator QV, ele tenta levar em conta as cargas de vibração gerada internamente pelos impactos de dentes contra dentes, induzido pelo engrenamento não conjugado de dentes na engrenagem. Essas cargas de vibração são chamadas de erros de transmissão. E são piores, né, nas engrenagens de qualidades piores. As engrenagens precisas se aproximarão mais do ideal de transmissão, de torque suave e de razão de velocidade constante. Na ausência, então, de dados experimentais, então, não tendo dados experimentais, como é que a gente pode definir isso, né? A gente pode, então, estimar esse fator dinâmico, esse KV. A AGMA, então, provê curvas empíricas para KV, como uma função da velocidade VT na linha de passo. A figura 1222 mostra uma família dessas curvas, que varia com o índice de qualidade QV. Agora nós temos outro fator, QV de engrenamento. As equações empíricas para as curvas numeradas de 6 até 11 da figura são, então, para sistema internacional e sistema inglês, né? Então, aqui, sistema inglês, sistema internacional e sistema inglês. Empírica. E para a figura, nós temos aqui a figura. Então, a gente tem velocidade de referência como entrada. Nós podemos colocar, né, velocidade. Nós podemos colocar a qualidade, que nós vamos ver logo adiante. Essa numeração de qualidade. E a gente consegue, obedecendo esses limites aqui, né, o código que termina aqui, a gente consegue, então, achar o KV e o CV, que mais adiante nós vamos ver, que são a mesma coisa nesse caso. O KV é para extensões de flexão, que é o cálculo que a gente está fazendo, colocar na equação de Lewis, e o CV, no caso, é para a equação lá da crateração, que a gente vai ver mais adiante. Vamos voltar, então. Então, aqui são as duas equações que eu tinha falado para vocês,
e lá, lá a gente tem as outras equações, as outras modo de achar que é olhando o gráfico. Aqui nós temos um A e um B. Ó. Este A e esse B são, então, determinados por essas duas formas. Essas formas aqui tanto faz se for para sistema inglês ou SI. Tá? O importante é que as unidades sejam, então, em pés por minuto ou metros por segundo. Então, o A é igual a 50 mais 56, 1 menos B, e o B é igual a 12 menos o fator de qualidade, elevado a 2 terços, sobre 4. Né? Para, então, o QV, estando limitado entre 6 e 11. Ainda, pessoal, observamos, então, na figura, eu já falei, na figura anterior aqui, ó, que ela termina abruptamente aqui, ó. Termina, simplesmente a curva termina. Para isso, então, em algum valor particular de VT, elas podem ser extrapoladas, além desses pontos. Mas os valores experimentais, a partir dos quais elas foram geradas, não se estenderam além daqueles limites. Os valores terminais de VT para cada uma das curvas pode ser calculado a partir dessas equações. Para o sistema SI, desculpa, essas 4 equações aqui. Tá bom? Então, a gente acha a velocidade T máxima em pés e metros por segundo e o QV, né, para eles também. Beleza. O fator da distribuição de carga, Km, então, né, ele é o seguinte: qualquer desalinhamento axial ou desvio de forma no dente fará com que a carga transmitida, Wt, seja distribuída desigualmente sobre a largura da face dos dentes da engrenagem. Então, esse problema se torna mais pronunciado com larguras de face maior. Uma maneira conservativa e aproximada de levar em conta a distribuição de carga menos que uniforme é aplicar o fator Km para aumentar as tensões das larguras da face maior. Então, esse fator Km, ele é de uma tabela. Tá? A tabela sugere alguns valores, tabela 1216. Uma regra útil é manter a largura de face F de uma engrenagem reta entre, então o F, né, entre 8 sobre PD, 8 sobre passo diametral, a 16. Com valor nominal aí, né, então, digamos, um padrão, se nós tiver que utilizar, é o 12 sobre PD. Essa razão é referida como fator de largura de face. E, com isso, a gente consegue ver, então, com o tamanho da face, né, a gente consegue achar o Km para esses valores, larguras da face em polegadas e larguras da face em milímetros. O fator de aplicação, o K, ele é, então, para aqueles casos, né, que a gente tem cargas com choques, cargas uniformes, choque moderado. Então, a gente precisa vir nessa tabela 1217, e verificar qual é a máquina motora. É uma máquina uniforme, motor elétrico, turbina, é um choque elétrico, motor multicilindro, choque médio, motor de único cilindro. Né? Então, são 3 opções de máquinas motora. Qual é a máquina movida? É uma máquina de choque moderado. Então, 1,5, se a gente pegar o choque leve aqui, o choque moderado aqui, nós vamos ter, então, os valores aí. Aquele fator de aplicação, né?
Fator da espessura de borda, KB. Então, esse fator foi introduzido recentemente pela AICA, então foi o último fator inserido, tá? Para levar em conta situações de engrenagens de diâmetro maior, né, que são feitas com anéis, como um anel ou catraca, em vez de com um aro de disco sólido. Então, vou mostrar para vocês. Isso aqui, ó, essa figura aqui. Aqui nós temos, então, uma engrenagem que ela é um aro, né? Ela não tem um disco sólido no centro. Então, ela é um aro com dentes. Então, por causa dessas engrenagens que começaram-se muito a utilizar, criaram, então, esse fator da espessura de borda, KB. Tá? Então, tais projetos podem falhar com uma fratura radial atravessando a borda em vez da raiz do dente. Tá? Então, a AGMA define a razão de recuo, MB, como sendo TR sobre HT. TR é a espessura da borda, medida do diâmetro da raiz do dente até o diâmetro interno da borda, e HT é a profundidade total do dente, a soma do adendo e do dedento. Então, aqui, né? Adendo e dedento, HT, e a espessura da borda aqui, da raiz do dente até o diâmetro interno aqui dessa borda. Esta razão é usada para definir o fator da espessura de borda a partir de, se nós tivermos o MB entre 0,5 e 1,2, nós vamos ter, então, o KB como sendo menos 2 MB mais 3,4. E o KB igual a 1 se nós tiver MB maior do que 1,2. Razões de recuo menor do que 0,5 não são recomendadas. Tá? E engrenagem de disco sólido, aquela engrenagem tradicional que não tem essa parte oca no meio, a gente sempre usa o KB igual a 1, porque a gente não vai ter esse perigo não vai precisar utilizar esse fator de espessura de borda. Outro, pessoal, é o fator de ciclo de carga, KI. Esse é muito simples. Uma engrenagem livre intermediária está sujeita, então, a mais de ciclo de tensão, mais ciclos de tensão por unidade de tempo, e as engrenagens e as cargas alternantes de maior magnitude que as semelhantes engrenagens. É o nosso caso lá, né? Das 3 engrenagens que a gente tem aqui. No caso, essa engrenagem intermediária, a engrenagem morta, né, que chamam aí, ela está tendo carga deste lado e deste lado. Então, o momento dela ela é mais solicitado. Então, para levar em consideração isso, definiu-se o seguinte, que uma carga, uma engrenagem intermediária vai ter um KI T1,42 e 1 para uma engrenagem não intermediária, né? Uma engrenagem não solta. Engrenagem solta, intermediária, né, que a gente chama 1,42. E a engrenagem não solta, 1. Beleza. Então, pessoal, nós estávamos falando de tensões superficiais. Nós iríamos começar a falar sobre tensões superficiais. Então, dentes acoplados de engrenagem têm uma combinação de rolamento e escorregamento em suas interfaces. No ponto de referência, o movimento relativo é rolamento puro. As tensões no dente são tensões hertzianas de contato dinâmico, em combinação com o rolamento e deslizamento. Né? Então, são as mesmas tensões, aquelas atuantes lá na fadiga superficial, né, que são tensões hertzianas de contato dinâmica, que são importantes, então, para essa parte de crateração. Né? Tensões superficiais elevadas vão levar à crateração. Dependendo da velocidade da superfície, dos raios de curvatura do dente, da viscosidade lubrificante, uma condição de lubrificação elastro-hidrodinâmica, EHD, parcial ou total, ou de lubrificação de fronteira pode existir na superfície.
na interface. Se for fornecido um lubrificante de um tipo apropriado, limpo e em quantidade suficiente, a fim de criar pelo menos uma lubrificação EDH parcial, espessura, né, maior do que 2, e evitar a falha superficial pelo mecanismo abrasivo, adesivo ou corrosivo, o último modo de falha será a crateração e lascamento devido à fadiga de superfície. Então, mesmo, pessoal, né, nós tendo lubrificante bem dimensionado, limpo, numa quantidade suficiente, vai ocorrer a crateração e lascamento devido à fadiga de superfície? Sim, vai ter. As tensões de superfície nos dentes da engrenagem foram investigadas pela primeira vez de uma maneira sistemática, né, pelo autor Buckingham, né, que reconheceu que 2 cilindros com raio de curvatura igual ao dos dentes de engrenagem no ponto de referência e que fossem carregados radialmente em contato de enrolamento poderiam ser utilizados para simular o contato de dente de engrenagem, enquanto se controlam as variáveis necessárias. Seu trabalho, então, levou ao desenvolvimento de uma equação para tensões de superfície em dentes, né, que agora é conhecida como equação de Buckingham. Ela serve como base para a fórmula de resistência à crateração da AG, que é, então, tensão de crateração igual a CP, raiz quadrada, WT, FI, D, né? Muito parecida, né? Todos os Cs aí, que são os fatores, tudo muito parecido com a equação da tensão de flexão do dente. Onde, então, WT é a força tangencial do dente, o D é o diâmetro de referência da menor das duas engrenagens do engrenamento, o F é a largura da face da engrenagem, o I é o fator geométrico da superfície dimensional para resistência à crateração, CP é o coeficiente elástico que leva em conta as diferenças nas constantes dos materiais do pinhão e da engrenagem. Então, né? CP, coeficiente elástico, se for diferente os materiais do pinhão e da engrenagem. O I é o fator geométrico da superfície dimensional, o F é a largura da face, e o WT e o D a gente já viu, né? Os fatores CA, CM, CV, CS são iguais, respectivamente, a KA, KM, KV e KS, definidos pelas equações, né, pela equação de tensão de flexão, 12, 15. Então, esses valores CA, CM, CV, CS são iguais ao KA, KM, KV, KS, que foi, né, estudado há uns minutos atrás, né? Os novos fatores que serão definidos agora, então, são o I, o CP e o CF. Esses são diferentes dos anteriores, tá? Então, vamos para o I, né? O primeiro. O fator geométrico da superfície. Aqui. Esse fator leva em conta os raios de curvatura dos dentes das engrenagens e o ângulo de pressão. A AGMA define uma equação para o I. I é igual cosseno do ângulo de pressão sobre 1 sobre ômega P mais menos 1 sobre ômega. Acho que é o ômega, né? Ômega não é símbolo da densidade. Esqueci. Vezes dp, tá? Aonde essas não é ômega, né? Esqueci a letra grega, gente. Então, aonde esses dois termos do pinhão e da engrenagem são os raios de curvatura dos dentes do pinhão e da engrenagem, respectivamente. O φ é o ângulo de pressão e o dp é o diâmetro de referência do pinhão.
O sinal mais e menos leva em conta engrenamentos externos e internos. Para externo, a gente tem o sinal de mais. E para interno, o sinal de menos. Né? Os raios de curvatura dos dentes são calculados a partir da geometria do engrenamento. Então, essa fórmula aqui, né, consegue achar o raio, as duas fórmulas, o raio de engrenamento dos dentes. Então, a gente tem aqui raiz quadrada de RP, raio do pinhão, mais 1 mais XP, que é o coeficiente de adendo do pinhão, sobre PD, que é o passo diametral, menos o RP, raio do pinhão, cosseno do ângulo de pressão ao quadrado, menos π sobre passo diametral, cosseno do ângulo de pressão. A curvatura da engrenagem é igual a C, que é a distância entre centros do pinhão e da engrenagem, seno de φ, que é o ângulo de pressão, mais menos o raio de curvatura do pinhão. Para dentes padronizados, o XP, né, que é aquela porcentagem que a gente falou, então dentes padronizados de profundidade completa, XP igual a zero. Para adendos dos dentes alongados, de 25%, XP igual a 0,25. Observe a escolha do sinal na segunda equação, que é a equação 12.22b. Use sinal superior para o externo, né, que nós tínhamos falado, e inferior para o interno. Nessa segunda equação aqui, ó, observem, né? Vou chamar aqui a atenção. Tem um sinal aqui, ruim esse meu. Novamente, né? Tem o sinal de mais e de menos aqui. O sinal superior é externo e o inferior é engrenamento interno. Então, é negativo para externo e... Então, nessa equação aqui, né? É negativo para externo, ao contrário. Negativo, externo. O positivo externo era a outra aqui. Beleza. O CP, coeficiente elástico, então ele leva em consideração a diferença dos materiais, né, a resistência dos materiais, e ele é encontrado a partir da seguinte equação. CP é igual a raiz quadrada de 1 sobre I, 1 menos VP sobre EP. Esse V, na verdade, é o coeficiente Poisson, tá? EP e EG são, respectivamente, os módulos de velocidade do pinhão e da engrenagem, né? G de guia. VP e VG são os respectivos coeficientes de Poisson. As unidades de CP são ou PSI raiz quadrada de PSI ou raiz quadrada de megapascal, tá? A tabela 12.18 mostra valores de CP para várias combinações de materiais comuns, tá? De pinhão, de engrenagem, né, de diferentes materiais, baseados em um valor hipotético de 0,3 para todos os materiais, né? O coeficiente de Poisson é 0,3. Então, aqui está a tabela. Então, material do pinhão, material da engrenagem, e aí a gente tem os valores, né? Fator de acabamento superficial, CF, é usado para levar em conta acabamentos superficiais extraordinariamente grosseiros dos dentes da engrenagem. A AGMA não estabeleceu ainda normas para os fatores de acabamento superficial e recomenda, né, que o CF seja posto igual a 1
para engrenagens feitas por métodos convencionais. Seu valor pode ser aumentado para levar em conta acabamentos superficiais extraordinariamente grosseiros ou levar em conta a presença sabida de tensões residuais. Então, geralmente, né, usa no acabamento superficial. Então, a Agma colocou isso no livro, né, na sua publicação, dizendo, ó, a gente sabe que tem uma influência do acabamento, porém, não teve dados, né, para publicar. Então, no futuro, provavelmente, o CF aí vai ser melhor estudado e vai ter mais dados, vão ter mais dados. Beleza. E aqui nós chegamos no nosso exemplo. Exemplo 12.6. Análise da tensão superficial de um trem de engrenagens retas. Problema. Determine as tensões de superfície nos dentes de engrenagem de 3 engrenagens, né? Um trem de 3 engrenagens. Dois exemplos, 12.4 e 12.5. A carga transmitida nos dentes é de 432 libras. A gente já fez o cálculo, né? Lembra o exemplo anterior. O pinhão tem 14 dentes, um ângulo de pressão de 25, um passo diametral de 6, a engrenagem intermediária tem 17 dentes e a engrenagem final, né, a engrenagem de fora, lembrando que aqui é pinhão, engrenagem intermediária e a engrenagem externa, né? A engrenagem externa tem 49 dentes. A velocidade do pinhão é de 2.500 RPM, a largura da face é 2 polegadas, e ver o exemplo 12.3, né, para mais informações sobre outras dimensões. Os dentes são de perfil padronizado Agma, de profundidade completa. A carga e a fonte são ambas uniformes por natureza. Tá? Isso aqui nós temos uma informação importante. O índice de qualidade da engrenagem D6 será usado, também uma informação importante. Todas as engrenagens são feitas de aço com coeficiente de Poisson de 0,28. Outra informação importantíssima. Beleza. O que a gente quer fazer aqui? A gente quer achar a tensão de caracterização. Então, a gente vai precisar achar todos aqueles coeficientes, né, aplicar na equação para achar a equação nos dentes dessas 3 engrenagens. A fórmula geral, então, da tensão da superfície está aqui, né? CP, raiz quadrada, WT sobre F vezes I vezes D, e vezes os fatores sexta. Os fatores WT, força tangencial, F, fator de forma, né? O CA, o CM, o CV e o CS são comuns para todas as engrenagens do conjunto. O CP, o D, o CF e o I, na fórmula, são potencialmente diferentes para cada par de engrenamento. Use o menor D do par de engrenamento, o menor diâmetro do par de engrenamento. A largura da face, F, então, a gente pode, esse Fzinho aqui, a gente pode definir como sendo 12 sobre passo diametral. Né? Lembrando que nós temos uma relação que recomenda um intervalo, né, recomendado de 8 sobre passo diametral até 16 sobre passo diametral, e a gente pega o valor nominal do meio, né? 12 sobre passo diametral, nossa largura de face, 2 polegadas. 12 dividido por 6, 2 polegadas. Dado uma carga uniforme e uma fonte, né, conforme foi dito no enunciado, nós vamos ter o fator de aplicação CA como 1. O fator de distribuição de carga pode ser intimado pela tabela 12.16, baseado na largura da suposta face. Se nós for na tabela 12.26, uma face de 2 polegadas,
face 2 polegadas, nós temos 1,6 o fator km, que é o nosso cm também. Lembrando que alguns são o mesmo. Tá? Né? Os casos e os C são iguais. Então, está aqui, cm igual a km é igual a 1,6. Esse é o grande barato aqui dessas equações, porque utiliza, então, alguns coeficientes iguais. O fator de velocidade pode ser calculado pelas equações 12,16 e 12,7, baseado no suposto índice de qualidade do engrenamento KV e na velocidade da linha de referência VR. Então, nós temos que a qualidade é 6, e a velocidade, né, a gente consegue diâmetro dividido por 2 vezes a velocidade do pinhão, a velocidade angular do pinhão, né, e a gente consegue, então, achar uma velocidade instantânea, né, de 1.527 pés por minuto. Se fosse sistema internacional, conseguiríamos uma velocidade instantânea de um valor em metros por segundo. Com esse valor, né, nós conseguimos jogar nas fórmulas para achar o A e o B. Né? Lembrando, também, CV é a mesma coisa que o KV. Só um minuto, que eu errei. Isso é muito grande. Lembrando, né, que o nosso CV é igual ao nosso KV. Então, a gente usa a mesma forma. Com isso, a gente acha o A, o B, né, que é baseado na qualidade, e o A, né, que é baseado em B. Achamos os dois valores, colocamos na forma do KV, e nós vamos ter, então, KV 0,660. O fator de tamanho é 1 para todas as engrenagens. O fator de superfície, a gente não tem nada contra elas, né? Digamos que elas foram bem acabadas por métodos tradicionais, a gente determina 1. E o coeficiente elástico, CP, esse sim, né, a gente precisa calcular. Ele é uma função, então, desta fórmula, onde nós temos 1 sobre π, né, e aqui entre os colchetes nós temos o coeficiente de Poisson, que foi dado, 0,28, e o modo de velocidade, que foi colocado como 300 MPa, 30 MPa. Isso vai nos dar um CP de 2,276. Fator geométrico, né, de caracterização, o I, é calculado para um par de engrenagens acopladas. Já que temos dois engrenamentos, pinhão e a intermediária e a engrenagem, haverá dois valores diferentes de I a serem calculados, usando a equação 1222. Necessitamos do diâmetro de referência e raio de referência de cada uma das engrenagens para esse cálculo, a partir dos dados, né, do exemplo anterior, né, que a gente fez, o 12,4. A gente tem, lembra, 2,3, 2,8 e 8,167. Então, diâmetro e seus respectivos raios, né? Diâmetro do pinhão, diâmetro da intermediária e diâmetro da engrenagem maior. Para o par pinhão intermediária, então vamos desenhar novamente, par pinhão intermediária. Vou desenhar em vermelho aqui a outra que a gente não tem, né? A grande. Então nós estamos, no caso, desenhando, estamos verificando só esse caso, só esse, vamos dizer, esse par, né? Primeiro par. Para o par pinhão intermediário, a gente assume então que I intermediário é igual ao I, o D da intermediária é igual ao I, o raio da intermediária é igual ao R, o R2 igual ao raio da intermediária. Colocando isso nessa fórmula, né, a gente consegue, desculpa, o R1 é igual ao R, o R2 é igual ao RI. Tá? Desculpa, eu falei errado.
Com isso, a gente consegue achar a curvatura 1 e a curvatura 2. Com isso, nós conseguimos achar, para o par pinhão intermediária, PI, né, pinhão intermediária, a gente consegue achar um I, né, um fator geométrico de caracterização, de 0,091. Beleza, está aqui, 0,091. Depois, a gente faz para o par intermediária em engrenagem. E a gente vai achar um valor maior, 0,116. Como a tensão, né, este fator aqui, ó, fator geométrico de caracterização, é maior para o par intermediário em engrenagem, a gente usa ele, né, para a gente vai achar um valor maior com ele. Né? Então, a tensão de superfície para o engrenamento pinhão intermediária é tensão de caracterização para o pinhão intermediário. Tá? A gente vai substituir os valores que a gente achou e nós vamos ter 113 kg PSI, kPSI. Tá? A tensão de superfície para o engrenamento intermediário e engrenagem, a gente vai ter 91 kPSI. Então, a intermediária engrenagem vai resistir menos do que o pinhão intermediário para essa tensão de caracterização. Então, esse é importante. Se nós quiséssemos, nós não precisávamos ter calculado esse aqui, né? Esse tecido. Nós podíamos só calcular o de baixo e dizer, ó, o nosso limitante aí, né, é 91. Aquele trem da engrenagem, né, se for tudo fabricado no mesmo material e tal, ó, tem que ser no máximo 91 kPSI. Beleza. Pessoal, aqui tem, então, os exercícios do capítulo 12 do Norton, tá? Então, nós temos esse exercício 12.1, 12.3, 12.5, até o 12.30, aqui vários exercícios. E esses vocês têm que entregar. Beleza?